Sua verdadeira capacidade e seu potencial não devem ser medidos pelas limitações de um teste acadêmico ou pelo seu QI, nem tampouco deve ser determinado pelas normas educacionais, econômicas, culturais e sociais. Olá, amados, Fernando Alencar aqui de volta com a leitura do livro Como Compreender o Seu Potencial. Este livro foi escrito pelo Dr. Myles Munroe, um homem com uma profunda compreensão, abençoada por Deus, cuja obra irá ajudá-lo a descobrir a sua verdadeira capacidade em Deus. Chegamos hoje ao capítulo 10. Restam apenas 2 capítulos. E para você não perdê-los, inscreva-se agora mesmo e clique no sininho. E você será imediatamente avisado quando eles forem publicados. Capítulo 10. Limitando um potencial ilimitado. A capacidade do seu potencial exige a vida eterna para a sua realização. Ao discutir a grande tarefa de tocar no nosso potencial verdadeiro e total, é fundamental que apreciemos a nossa relevância e como somos importantes para Deus. Se você soubesse o poder e o valor que possui, a primeira transformação seria sua atitude em relação a si próprio. Muitos acham difícil ter uma boa atitude em relação aos outros porque nos sentimos mal conosco mesmos. Grandes autores dos livros de pensamento positivo, motivadores pessoais e psiquiatras são unânimes em afirmar que se você se sentir bem consigo mesmo, a atitude com relação aos outros será influenciada pelo primeiro sentimento. Entretanto, para muitos programas de pensamento positivo, essa é simplesmente uma tentativa de convencer o eu através do consentimento mental de que você é uma pessoa digna e de valor. É uma tentativa de convencê-lo de algo que você não crê. Por outro lado, o que estamos apresentando é diferente. Estamos falando de um fato baseado na realidade e na verdade, estabelecido por aquele que o criou. A sua dignidade, valor e potencial foram dados por Deus, e não há fórmulas, testes ou arranjos que possam medir a extensão total das suas qualidades e capacidades. Por isso, gostaria de reiterar alguns princípios e conceitos apresentados nos capítulos anteriores. É essencial que você os entenda para que o seu potencial verdadeiro e total seja tocado. Potencial ilimitado. Um dos princípios apresentados no capítulo 2 foi o seguinte: tudo o que existe estava em Deus. Em essência, tudo o que existe veio de Deus ou se originou do seu espírito criativo. Ele é a fonte de tudo que existe. O primeiro verso do livro de Gênesis apresenta Deus como o criador de todas as coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. Mas gostaria outra vez que você pensasse como era antes do tempo ter se iniciado, antes da criação. Vamos analisar o verso que eu chamo de verso anterior a Gênesis 1:1. Nós já o chamamos de Gênesis 1:0. Onde estavam todas as coisas antes da criação? Sugeri que o primeiro verso da Bíblia poderia ser escrito assim: antes de haver um princípio, Deus já existia. Antes da criação, havia um Criador. Antes de tudo existir, Deus já existia. O trecho acima nos diz que Deus não começou quando o princípio começou. Ele começou antes do começo. Ele não teve início quando o início foi iniciado. Ele iniciou o início. Não houve princípio sem Deus. Ele é a fonte, criador e sustentador de tudo. Ele criou tudo que existe. Se ainda não existe, é porque ele ainda não criou. Ele é a fonte suprema de tudo. Todas as coisas que surgiram depois do princípio vieram de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1:1 e 2. Antes de todas as coisas existirem, estavam dentro de Deus. É por isso que utilizamos o termo onipotente para descrever Deus. A palavra potencial é derivada de potente. A definição de oni é tudo, ou todas as coisas. Portanto, o atributo onipotente significa aquele que é todo potencial ou todo poder, toda capacidade, visível ou invisível, utilizada ou não utilizada, manifesta ou ainda por se manifestar.
Deus não somente tem o potencial, ele é o potencial. A fonte de todo o potencial está no Onipotente. Princípio: o potencial de tudo está relacionado com sua fonte. Isto significa que a origem de todas as coisas determina o seu potencial. O grau ou potência daquele potencial pode ser medido por aquilo que o Criador espera da criatura. Por isso, o potencial e a capacidade são determinados pelo propósito do Criador ou do fabricante. Todo produto é desenhado e montado pelo fabricante para cumprir o seu propósito. Por isso, seu potencial está embutido nele. O propósito define as exigências que serão feitas ao produto, e isso determina o seu potencial. Este princípio é comprovado por todos os fabricantes que colocam um manual junto ao seu produto com detalhes sobre o desempenho esperado e o seu potencial. O fabricante quer que você leia o manual antes de usar o produto para obter as instruções do que podemos esperar dele. Os fabricantes têm certeza de que você pode exigir do produto o desempenho que está previsto no seu manual, porque embutiram no produto os elementos necessários para atender às suas expectativas. O potencial de algo não é determinado por opiniões, suposições ou juízos prévios, mas somente por aquilo que o Criador exige dele. Sua verdadeira capacidade e seu potencial não devem ser medidos pelas limitações de um teste acadêmico ou pelo seu QI, quociente de inteligência, nem tampouco deve ser determinado pelas normas educacionais, econômicas, culturais e sociais. Você não foi criado pela sociedade. Você não é produto de sua cultura. Você não é descendente de sua economia. Você não foi criado pelo Departamento de Educação. Por isso, nenhuma dessas coisas tem o direito de determinar o seu potencial. Se quiser conhecer quanto potencial você tem, primeiro descubra quem é seu criador ou seu fabricante. Então verifique as suas exigências sobre sua vida. Princípio: o potencial de uma coisa é determinado pelas exigências do Criador. Quais são os limites do seu potencial? Parece-me que as pessoas que mudaram o mundo e influenciaram de modo importante a humanidade são aquelas que descobriram a natureza ilimitada do seu potencial. São pessoas que decidiram retirar a palavra impossível dos seus dicionários. Se você quiser realizar e alcançar o máximo de seu potencial integral, terá que entender a sua verdadeira natureza. Mas para fazer isso, precisa primeiro entender o processo de sua criação e a fonte de sua origem. Neste ponto, gostaria de rever um princípio compartilhado anteriormente, que é essencial para entendermos esse processo. Quando Deus criou a terra e a plenitude da sua beleza, usou o seguinte princípio. Primeiro, planejou e decidiu o que queria. Segundo, definiu a substância material que queria usar como fonte da criação. Terceiro, falou diretamente com a matéria que queria usar como fonte. Quarto, tudo o que ele chamou à existência das fontes escolhidas surgiu exatamente como ele disse. Quinto, tudo o que surgiu das fontes escolhidas foi criado com a mesma substância material da sua origem. Em resumo, tudo que Deus chamou à existência passou a ter a mesma matéria de sua fonte. A evidência deste princípio e processo está no primeiro capítulo de Gênesis. Por exemplo, quando Deus quis criar a vida animal e vegetal, disse: produza a terra relvas, ervas que deem semente. E assim se fez a semente. E a terra, pois, produziu relva. Gênesis 1, 11 e 12. Quando Deus quis criar os peixes e a vida marinha, disse: povoem-se as águas de enxames de seres viventes. Criou Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoaram as águas. Gênesis 1, 20 e 21. Quando Deus quis criar os animais, disse: produz a terra seres viventes. E assim se fez. E fez Deus todos os répteis da terra. Gênesis 1, 24 e 25. Ao examinar estas passagens de Gênesis, você descobrirá que Deus criou todas as coisas que quis, falando a substância material que queria que servisse como fonte da criação. Quis que as plantas fossem criadas do solo ou pó. Então, ele as chamou à existência da terra.
Por esse motivo, quando uma planta morre, se decompõe e é integrada ao solo novamente. Ele chamou as estrelas à existência, dirigindo-se ao firmamento dos céus. Por isso, as estrelas são 100% explosões gasosas nucleares de alta densidade. Quando uma estrela morre, ela se dissipa em gases e retorna para o seu estado original. Os cientistas descobriram recentemente a veracidade desse fato. Porque Deus quis que os animais viessem do solo, dirigiu-se à terra, quando ele os criou. Portanto, os animais são 100% solo. Quando os animais morrem, também se decompõem e retornam ao solo. O mesmo processo e o mesmo princípio valem também para a vida marinha. Por essa razão, quando Deus quis plantas e vegetação, dirigiu-se à terra. Quando quis as estrelas, dirigiu-se ao firmamento. Quando quis peixes, dirigiu-se às águas. E quando quis animais, dirigiu-se à terra. Mas quando Deus quis você, homem, falou consigo mesmo. É importante entender que qualquer coisa que Deus fala produz o que ele diz, e por isso é composto da mesma matéria-prima. Por isso a planta é solo, a estrela é firmamento. Por isso mesmo o homem é espírito, porque veio de Deus. O homem não tem um espírito, é espírito por causa da sua fonte de origem. Esse princípio e processo da criação também nos apresenta fatos adicionais que precisamos entender para apreciarmos totalmente a natureza do nosso potencial. Tais princípios podem ser evidenciados na natureza e têm uma base científica. São os seguintes. Primeiro, tudo o que Deus quer chama a existência a partir daquilo que deseja que seja a sua fonte. Segundo, tudo o que é originado é composto da matéria-prima de sua fonte. Terceiro, tudo que é originado é apoiado e mantido pela sua fonte. Quarto, o potencial de uma coisa não pode ser manifestado se ela não estiver ligada à sua fonte. Esses princípios estão claramente demonstrados pelo sistema da criação de Deus na natureza. As plantas vieram da terra e precisam permanecer ligadas à terra para viverem e serem frutíferas. As estrelas vieram do firmamento, dos céus, e precisam, portanto, permanecer no espaço para serem eficazes. O peixe veio da água e precisa permanecer ligado na água para viver. Os animais são produtos do solo, de onde Deus os chamou à existência, e precisam permanecer relacionados ao produto do solo para viverem. Isso também é verdadeiro para o homem. O homem, espírito, veio de Deus, fonte, e precisa permanecer ligado a ele, sua fonte, para viver. Como a planta precisa da terra e o peixe precisa da água, assim o homem precisa de Deus. Para o homem se realizar e alcançar o auge do seu verdadeiro potencial, é fundamental que tenha um relacionamento com Deus. Isso é necessário para que o homem seja tudo aquilo para o qual foi planejado. Deus não é uma alternativa para ele, e sim uma necessidade. Esse ponto é crucial porque nos ajuda a entender o ultimato dado por Jesus e as exigências enfáticas de Deus, o Pai. Quando Deus nos chama para o reino, não nos diz que deveríamos nascer do Espírito, e sim que precisamos nascer do Espírito. Jesus não disse, eu sou um caminho, mas eu sou o caminho. João 14,6. Ele também disse, eu sou a videira, vocês são os ramos. Sem mim, nada poderão fazer. João 15, 2-8. Esse princípio também foi comunicado na ordem de Deus a Adão, em Gênesis 2,17, quando ele disse, da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Na verdade, Deus quis dizer, no dia em que se rebelarem ou se apartarem da sua fonte, cancelarão o seu potencial total. Nunca cumprirão o propósito para o qual criei vocês. O pecado, portanto, pode ser entendido como uma declaração de independência do homem em relação à sua fonte. Observe que, assim como as árvores gradualmente morrem quando suas raízes são separadas do solo, Adão, depois de desobedecer à sua fonte, morreu espiritualmente. Embora a morte espiritual de Adão fosse instantânea, os efeitos físicos daquela morte se manifestaram somente 930 anos depois. Isso mostra que não nos importa o quanto o homem progrida ou o quanto ele se realize, nunca poderá experimentar o seu potencial total sem um relacionamento pessoal com Deus, sua fonte.
O conceito de morte para Deus é também definido nas suas palavras a Adão: no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Gênesis 2:16. Contudo, depois de Adão ter comido da árvore, viveu fisicamente 900 anos. Todo homem nasce separado de Deus. É espiritualmente morto. Por isso, todo homem nascido da mulher, macho, fêmea, não tem a consciência do seu verdadeiro potencial, porque a única maneira segura de conhecer o seu potencial é conhecer a sua fonte. A chave para conhecer o seu verdadeiro potencial é conhecer a sua fonte. Você nunca entenderá, realizará ou superestimará o seu verdadeiro potencial sem um relacionamento com a sua fonte. Um homem sem um relacionamento com Deus, sua fonte, tem seu potencial limitado. Ele nunca poderá conseguir aquilo que é capaz. Explorando o potencial do eu trino do homem, corpo, alma e espírito. O homem é um ser trino criado à imagem e semelhança do seu Criador e fonte. Consiste em 3 dimensões distintas, mas relacionadas entre si. Cada dimensão destina-se a cumprir um propósito específico no plano de Deus para a sua criação. Cada reino do homem foi adotado com um potencial para elevar sua função e cumprir seu propósito planejado. Entretanto, o potencial de cada dimensão não pode ser entendido à parte da sua fonte. Vamos agora olhar mais atentamente cada parte do homem e explorar o potencial ainda não tocado que está enterrado lá. O potencial do corpo. Quando o homem, na sua busca de conhecimento sobre seu mundo e ambiente, através das disciplinas científicas, explora os vários aspectos da criação, chega à conclusão de que o mistério magnificente do corpo humano continua no topo de todas as formas naturais da criação. Há décadas, especialistas dedicam suas vidas no estudo do potencial psicológico do corpo humano, sua capacidade de aguentar pressão, de se ajustar às mudanças do meio ambiente, de se defender contra enfermidade, perigo ou ameaça para manter sua força quando exposto a esforço físico. Apesar dos avanços tecnológicos do homem e de suas explorações científicas relacionadas a esta obra de arte da criação, os cientistas continuam a admitir que têm um conhecimento limitado do potencial desse mecanismo de precisão a que chamamos corpo humano. O corpo humano é descrito como 80% água, com uma certa quantidade de cálcio, fibra e tecido. Mas para apreciarmos totalmente o verdadeiro potencial do corpo humano, precisamos entender o propósito da sua criação. O propósito do corpo. Para entendermos o propósito do corpo, precisamos entender o propósito do homem. Quando Deus criou o homem, ele o criou espírito, com uma casa física, corpo. Então, Deus o colocou na terra física. Deus planejou e pretendeu governar e dominar o reino físico do reino invisível através da instituição humanidade. Em essência, Deus desejou controlar o visível a partir do invisível através da vida invisível no reino visível. Deus desejou estender seu reino do céu até a terra, permitindo que o seu espírito reinasse através do espírito humano, com o homem dominando a terra através da sua alma e manifestando sua natureza através do corpo. Portanto, a natureza trina do homem destina-se aos seguintes propósitos. Primeiro, o espírito do homem, para se relacionar com Deus, conhecer o mundo espiritual. Segundo, a alma do homem, para se relacionar com o reino mental, inteligência. Terceiro, o corpo do homem, para se relacionar com o meio físico, conhecer a terra. O corpo do homem foi assim destinado especificamente para se relacionar e conhecer a terra ou o reino físico. Deus não teve a intenção de que o corpo se relacionasse com o mundo espiritual ou sobrenatural. É essencial, então, que não julguemos o nosso verdadeiro potencial pelas capacidades ou limitações dos nossos corpos físicos. Por essa razão, os 5 sentidos são destinados especificamente para conhecermos o nosso ambiente natural. Nossa capacidade de visão, tato, audição, olfato e paladar está relacionada ao nosso mundo natural, físico. O potencial dos nossos corpos é, portanto, governado por nossas capacidades físicas. Deus nunca quis que o homem fosse controlado ou limitado por seu corpo físico.
Você não foi criado para ficar intimidado por seu ambiente. Da revelação à informação, do discernimento ao sentido. O estado original do homem no Jardim do Éden, antes da queda, era de perfeita união com Deus. Ele foi destinado a viver do interior para o exterior, do seu espírito para o seu corpo. Deus destinou o homem para ser guiado pelo espírito, não conduzido por seu ambiente. O homem foi planejado para viver por discernimento espiritual, não pelos seus sentidos físicos. Mas quando Adão, o primeiro homem, desobedeceu a Deus, destruiu sua aliança e comunhão com o Espírito de Deus. Gênesis 3. A consequência foi a morte. A morte é o isolamento do mundo espiritual de Deus. O espírito do homem, por causa da desobediência, perdeu contato com a fonte do céu. Como resultado, o homem se tornou vítima da sua alma, mente, vontade, emoções, e do seu corpo, os 5 sentidos. O seu ambiente externo passou a governar sua vida quando seus 5 sentidos passaram a controlar sua existência. Imediatamente depois que Adão e Eva desobedeceram o mandamento de Deus, abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, Gênesis 3, 7. A palavra perceberam está ligada ao conceito de saber, da palavra conhecimento. Em essência, Adão e Eva de repente tornaram-se conscientes do seu ambiente externo. Eles começaram a viver a partir dos seus sentidos. Foi aí que ocorreu o nascimento da educação. A partir daquele dia, o homem passou a medir sua vida, dignidade e valor pelo seu ambiente. E o relacionamento entre o homem e seu ambiente deu origem à filosofia humanista. Na realidade, o corpo e sua capacidade sensitiva transformaram-se numa medida de realidade para o homem. O homem começou a viver e a interpretar sua existência de acordo com a informação obtida através dos sentidos do seu corpo, ao invés da revelação recebida do Espírito de Deus através do seu espírito. A queda do homem colocou o seu corpo numa posição para a qual ele não tinha sido planejado. Essa mudança levou o homem a limitar sua capacidade potencial nos seus sentidos e no seu corpo físico. Pó honrado. Não basta a majestade e a maravilha do corpo humano. Precisamos ser cuidadosos, lembrando-nos da realidade da sua composição. De acordo com Gênesis 2:7, o fabricante desta obra de arte magnificente a criou e a formou do pó da terra. O corpo é 100% pó. O apóstolo Paulo chama o corpo de tesouro celestial em vasos terrestres. 2 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 7. O princípio apresentado anteriormente diz que o potencial de algo está relacionado com a sua fonte e deve ser considerado. Se o corpo físico está relacionado com a terra, precisa ser apoiado e mantido pela terra. O corpo precisa se alimentar do solo para viver. Plantas, animais, peixes, etc. Precisamos entender que os nossos corpos, embora tenham enorme potencial, capacidade e valor, nunca devem se tornar a medida integral do nosso potencial. Deficiência física, mito ou mestre? Há milhões de indivíduos fisicamente deficientes que, devido ao conceito de potencial da sua sociedade, resignaram-se a uma vida de autopiedade, depressão e isolamento. Há muitos que confundem seus corpos com o seu verdadeiro eu. Confundem a casa com o residente. Entretanto, a história nos apresenta ampla evidência de milhares de pessoas que se libertaram do mito de que seus corpos devessem ditar seu verdadeiro potencial. Romperam os limites das suas casas de pó e voaram para as alturas ilimitadas do potencial da alma e do espírito. Muitos transformaram suas cadeiras de roda em cabines de avião a jato ao explorar o máximo da sua capacidade. Outros usaram suas bengalas para galgar posições que mudaram o mundo. Alguns transformaram seu mundo de silêncio para produzir os sons que muitos apreciam hoje. Outros usaram sua cegueira para enxergar além do mundo físico. Eles captam sinais que os outros anseiam ver. Helen Keller recusou-se a ser cega pela opinião dos outros a respeito de sua capacidade e mudou a atitude do mundo. O Sr. Winston Churchill
recusou-se a deixar que sua deficiência física e sua dificuldade de fala calassem-no como membro do parlamento britânico e, posteriormente, como primeiro-ministro da Grã-Bretanha, pronunciou alguns dos discursos que mais mudaram os acontecimentos históricos. Qual é a sua deficiência? É uma cadeira de rodas, uma cama, um andador, o status socioeconômico de sua família ou a cor de sua pele? É a favela, o estilo de vida dos seus pais, o nível de sua escolaridade ou uma doença mortal? Você é deficiente por causa do divórcio, pela falta de seus pais, por incesto ou por abuso infantil? Você é cego ou surdo? Você tem dificuldades para falar ou uma pobre autoestima? Qualquer que seja sua deficiência aparente, você nunca deve permitir que o seu verdadeiro potencial se torne vítima das limitações do seu corpo físico ou do seu ambiente. Estenda suas mãos para o que está além do seu alcance. Seu corpo não é o seu potencial total. Desenvolva e mantenha uma atitude correta em relação ao seu corpo. Aprenda a vê-lo sob a perspectiva de Deus, seu Criador, e de Paulo, que o chama de templo do Deus vivo, segundo aos Coríntios 6:16. Deus quer que você mantenha o seu templo santo, limpo e saudável. Você é o administrador desse vaso terrestre precioso. Você é responsável por sua manutenção eficaz. Como qualquer equipamento, seu corpo precisa de exames regulares, quantidades apropriadas de combustível, comida, períodos de recuperação e lazer, descanso, sono e jejum, e de exercícios de revigoração. Não permita que o seu corpo se torne um limitador do seu potencial. Você não é o seu corpo. A perspectiva bíblica do corpo é revelada em várias afirmações bem claras. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós? Glorificai a Deus nos vossos corpos. 1 aos Coríntios 6, 19 e 20. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. 2 aos Coríntios 4, 16. Observe que a referência anterior descreve o corpo físico como um estado de desintegração diária. Se determinarmos o nosso potencial pela condição dos nossos corpos, ou seja, se somos deficientes, relativamente saudáveis ou se estamos em forma, ficaremos limitados a uma premissa que está constantemente se dissolvendo. Você e eu não devemos permitir que algum impedimento ou processo de envelhecimento imobilize o potencial que há dentro de nós. Um dos maiores personagens da história é descrito na Bíblia como o pai da fé. Abraão demonstrou um potencial enorme de alma e de espírito, em contraste com o potencial limitado do seu corpo. O apóstolo Paulo escreve: Por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, estando plenamente convicto de que ele, Deus, era poderoso para cumprir o que prometera. Romanos 4, 17 a 21. A chave para o sucesso de Abraão está relacionada à sua atitude em relação ao seu corpo. O desafio que Deus tinha para ele estava acima da capacidade natural do seu corpo físico. Ele estava deficiente devido à sua idade e sua esposa deficiente por se mostrar estéril. Mas não levaram em conta os seus corpos e creram que tinham potencial para cumprir tudo o que Deus esperava deles. Você precisa se recusar a limitar o seu verdadeiro potencial às limitações do seu corpo físico. O potencial da alma. Há alguns anos atrás, um cantor popular famoso cantava uma música chamada Eu Sou um Homem de Alma. Aquele título se tornou uma frase conhecida em todo o mundo ocidental. Acho que estava se referindo à tendência étnica-cultural da expressão artística afro-americana. Entretanto, a afirmação transmite uma declaração de verdade e um mito. Como discutimos anteriormente neste capítulo, a alma é a trindade composta pela mente, vontade e emoções. A alma foi criada com o propósito de receber a revelação do homem espírito, comunicando-a ao corpo.
e receber a informação dos sentidos, transmitindo-a ao homem espírito. Em síntese, a alma foi criada para ser uma serva do homem espírito e o corpo foi criado para ser um servo da alma. O homem é espírito, vive num corpo e possui uma alma. Entretanto, a queda do homem mudou tudo isso. Quando Adão desobedeceu às palavras de Deus, seu espírito perdeu a comunhão com o Espírito de Deus e ficou paralisado. A alma se tornou vítima do seu espírito e dos seus sentidos físicos. Quando a revelação do homem espírito foi substituída pela informação dos sentidos físicos, o homem se tornou vítima do seu ambiente, vendo a educação como seu objetivo máximo. Na verdade, o homem foi reduzido a um homem-alma. Nunca permita que a opinião de um professor, que a nota de um teste acadêmico ou que a não conclusão de sua educação formal dite a grandeza do seu potencial. Você possui a potência que o seu Criador diz que você tem. O exercício da alma pode fazer de você uma pessoa inteligente, mas não sábia. Paulo afirma em 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 25, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. O potencial do seu espírito. A medida do seu verdadeiro potencial é o seu espírito. Deus sempre quis que você e eu vivêssemos no interior do homem espírito, em comunhão com o Espírito de Deus. Sem esse relacionamento, você fica limitado ao potencial da sua alma e do seu corpo. O apóstolo Paulo, na sua carta à igreja de Roma, escreve: porque o pendor da carne dá para a carne, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Romanos 8:6. A Bíblia diz que a mente controlada pelo Espírito é como uma fonte de água jorrando com o potencial de Deus através do seu Espírito. Paulo também escreve: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Romanos 8:5. O Espírito de Deus tem alguns desejos. Creio que esses desejos representam a vontade original e predestinada de Deus para a sua vida, conforme está escrito no Salmo 139:16. Se você permitir que o Espírito Santo tenha comunhão e ministre ao seu espírito, e se você permanecer ligado à fonte do seu potencial, viverá de acordo com o conhecimento da revelação de Deus sobre o seu verdadeiro potencial. Há coisas na mente de Deus relativas a você que a sua alma nunca pôde perceber por não poder discerni-las. Deus tem informações sobre sua habilidade potencial que deixarão você e sua família surpresos. Paulo menciona isso em 1 aos Coríntios 2, 9-11. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nulo revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão seu próprio Espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Seja você jovem ou velho, rico ou pobre, negro ou branco, formado na faculdade ou alguém que abandonou o segundo grau, saiba que, em qualquer situação, você é um tesouro de potencial. A medida do seu verdadeiro potencial está guardada no Espírito de Deus. Ela somente poderá ser tocada através de um relacionamento entre o seu espírito e o Espírito de Deus. Busque as coisas profundas em Deus que estão no profundo do Onipotente. Decida descobrir o conceito de Deus sobre o seu potencial. Princípios. Primeiro, a chave para conhecer seu verdadeiro potencial é conhecer sua fonte, Deus. Segundo, o homem é um ser trino, corpo, alma e espírito. Terceiro, o espírito deve se relacionar com Deus, a alma com o reino mental e o corpo com o ambiente físico. Quarto, a morte é o isolamento do mundo espiritual. Quando nascemos fisicamente, estamos espiritualmente mortos. Quinto, o seu corpo não é a medida do seu verdadeiro potencial. Sexto, a sua alma, mente, vontade e emoções não é a medida de seu verdadeiro potencial.
Sétimo, a medida do seu verdadeiro potencial é o seu espírito. Oitavo, os desejos de Deus para a sua vida são discernidos pelo Espírito através da comunhão e comunicação com o Espírito Santo. Pai Celestial, quando eu penso no potencial ilimitado que há em Ti e que foi de Ti que eu vim, o meu coração transborda de esperança. A minha fé aumenta ao imaginar as possibilidades que isso nos traz. Mostra-nos, Senhor, o que o Senhor Deus deseja que façamos com o potencial que o Senhor nos deu. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.